Ei, Psyu, rapidinho. Você já conhece o nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi aqui, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. É, arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Loite, Henrique Boaventura aqui. Será que hoje paramos de falar de água, Gabriela? Jamais, nunca paro. O assunto é infinito, assim como é infinita a água no planeta. Então, vamos falar de novo sobre ela. A sede nunca acaba e, no final das contas, já sabemos, né? Se você chegou até aqui e não sabe que a água tem esse papel de suma importância no processo de fabricação da sua cerveja, você deve voltar a algumas casas e reescutar os outros 3 programas. Nós falamos no 263 sobre o básico de água, 267 nós falamos sobre íons e afins, outras coisinhas mais, pH. No programa 271 nós falamos sobre águas históricas e como ajustar a sua água. E agora, depois de tantos programas, estamos aqui para elucidar as dúvidas que ficaram depois de massivo conteúdo que chegou, essa torrente, inundação de dados que chegaram para você. Mas, Gabi, sabe quem eu tenho na minha mais autoestima e não é você? São os nossos queridos apoiadores e apoiadoras, que têm vários benefícios em apoiar o Braçagem Forte. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que dessa vez, na segunda edição do ano, nós vamos avaliar cervejas da Dude Brewing, um kit com 6 lagers, coisa mais linda do mundo. Abraço, Josi. E para quem não aproveitou o primeiro Julgando Forte do ano, também pode comprar cervejas da Stannis, lá no site www.stannis.com com 2 N's, e usar o cupom BFL12, você ganha 12% de desconto em qualquer produto dessa cervejaria que tem cervejas, lindas. Então, se você quer ter acesso a tudo isso, faça como Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Lucas Aguiar Simões, André Leguelé, Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins, Carlos Alberto Poitevin, Wellington de Oliveira Ferreira, Cíntia Okawa, Ricardo Peixoto Gonçalves, Alan George, Felipe Augusto Kintzer, Luiz Henrique de Camargo, Thiago Fernandes Dias, além de um séquito de pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é o apoia.se/abraçagem-forte, o link tá no post. E eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre uma camiseta que conquistou a minha preferência. As camisetas da Insider. O rolê é diferenciado. Veste bem, não amassa, não desbota, e para nós que passamos horas na frente de uma panela quente, suando horrores, ela tem uma tecnologia anti-odor e dá uma sensação de frescor, o tal do conforto térmico. A sensação que eu tenho é que seria possível sair de uma abraçagem pronto para aquele passeio em família, para dar aquele rolezinho. Como vocês já sabem, eu tô sempre curioso para saber, sobre essas informações, e fui atrás de entender o que tem por trás dessa Tech T-shirt. E ela parece coisa de ficção científica mesmo. É como se fosse o ápice tecnológico da camiseta do dia a dia. Tecido exclusivo e modelagem perfeita para juntar conforto e vestir naquele grau. Corre no site da Insider e compra as tuas usando o cupom Braçagem Forte. Boas braçagens!
Bora se molhar? Vamos se afogar, é isso? Até o pescoço. Bora. Como todo mundo já sabe, eu estou meramente aqui como fio condutor. Gabriela está aqui como a mente por trás das informações, né? Essas perguntas são um compilado de perguntas de apoiadores e apoiadoras, de captações que nós fizemos no Instagram e também de outras caixinhas de mensagens que a Gabi fez no perfil dela, que é o Química Cervejeira. @Química Cervejeira. É tudo junto ou com underline? Química Cervejeira. Maldita pessoa que pegou Química Cervejeira tudo junto antes, né? Pois então, pois é. E eu queria dizer que eu odeio o Henrique Boaventura, que pegou o Henrique Boaventura tudo junto também. Putz, na verdade eu não me lembro se tinha. Faz muito tempo que eu abri o perfil e aí ele ficou parado como projeto, né, a longo prazo, e depois quando eu realmente voltei pra começar ele, acabei nem olhando, mas enfim. O mundo é uma desgraça, eu fico tão triste porque existem mais de um Henrique Boaventura no mundo. Existem 2 Gabrielas Lando no mundo? Pior que existe. Sério? Uhum. Que trash. E uma argentina. E apareceu agora há pouco uma outra. E o pior de tudo é que ela tava usando o e-mail, porque o Gmail não interessa se tu coloca ponto ou não, ele tira, né? E a pessoa tava usando o meu e-mail pra fazer cadastro na Cato. Então, por sinal, eu queria dizer pro Banco Espanhol que eu não vou pagar essa conta que vocês estão reclamando da dona Henriqueta Boaventura. Eu não vou pagar essa conta. Talvez dona Henriqueta não saiba que ela tem que pagar isso, inclusive, tá? Valeu, banco. Valeu. Gabi, Fabrício de Abreu pergunta: qual a diferença da água destilada da água desmineralizada? Essa é uma pergunta muito legal e eu vou aproveitar também para explicar outro tipo de água, que é a de osmose reversa, que sempre surge nessa questão entre os apoiadores, o pessoal fica, né, meio, tá, qual que é o uso? Principalmente para limpeza de pH-metro, que eu sempre sugiro, né? Bom, a água destilada, a desmineralizada e a de osmose reversa são águas diferentes em relação ao processo de purificação, mas todas elas são águas que a gente pode considerar purificadas, né? E tem as suas impurezas removidas. A água destilada, ela vai ser produzida por meio de fervura, como o nome diz, né? Então a gente aquece a água, ferve ela bastante em um aparato de condensação. Então, depois que o vapor condensa, vira água novamente e os sólidos dissolvidos e as impurezas vão ser, então, retiradas. Isso vai remover, então, a maioria dos sais minerais, dos micro-organismos e também algumas impurezas orgânicas. Embora ainda possa ter alguns traços de alguns gases dissolvidos, etc. A água desmineralizada, que a gente também chama de deionizada, é obtida passando a água por resinas trocadoras de íons, que aí, então, vão remover esses íons minerais carregados, como cálcio, magnésio, sódio, cloreto, sulfato, que são, né, os que a gente quer para a cerveja. Ela também é muito pura em termos de minerais, mas por ser passado por filtro, pode conter alguma matéria orgânica, alguns micro-organismos, pode ter alguma contaminação nesse sentido. Tudo depende se a gente for passar por outros tipos de filtros depois de passar por essa de troca iônica. Já a de osmose reversa é filtrada através de uma membrana semipermeável, e aí tem uma questão de pressão envolvida, e por essa membrana só vai passar moléculas de água. Então, o maior dos três é a que mais vai ter uma água purificada no sentido tanto de minerais quanto de micro-organismos. Mas também, claro, tudo vai depender, né? Todas elas, da água inicial, se é muito carregada em minerais, se é muito carregada em micro-organismos, se os filtros estão trabalhando de acordo, se não estão saturados e também se o fluxo de água vai estar sendo efetivo para fazer essas filtrações. E aqui a gente também está falando em ordem de desperdício de água também, né? A primeira desperdiça menos e a última, a osmose reversa, é que mais desperdiça. Até 1/5, né? A destilada no fim acaba não tendo desperdício, né? Porque o que fica ali no fundo do balão, se a gente for pensar em sistema de destilação de laboratório mesmo, né, fica o balão com os sólidos retidos lá e a água toda vai, então, entrar em ebulição, condensar e depois decantar novamente. Então, a destilada é a melhor no sentido, né, de não gastar água. Não gastar água para fazer água. A osmose reversa, para cada 1 litro, se eu não estou enganado, para cada 1 litro tu desperdiça de 4 a 5 litros, se eu não estou enganado, de acordo com o equipamento, né? Exatamente, é bastante água. Depois a gente ainda tem água miliquê, que vai ser também um
um tipo de osmose reversa. Então, tem vários sistemas de purificação de água. Só uma pergunta também que eu acho que as pessoas vão fazer é: não confunda filtro de carvão ativado com filtro de desmineralização, né? São coisas diferentes, né? Sim, totalmente diferentes. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também numa outra pergunta, mas sim, são coisas diferentes, né? O carvão ativado vai remover essencialmente cloro e cloramina, né? No caso, o cervejeiro, e o troca iônica não, vai também fazer essa remoção de alguns íons, mas vai ter a adição de outros. Por isso que é troca, né? A gente não tem uma remoção completa, vai ser troca de uma coisa por outra. Boa. Guilherme Soria, com qual frequência se recomenda fazer análise laboratorial da água? Sou caseiro e utilizo água da companhia estadual. O mais adequado seria a cada troca de estação, né? Porque a gente já falou nos outros programas que alterações do ciclo hidrológico, muita chuva, pouca chuva, né? Muita seca, então pode alterar a composição mineral da água. Claro que para caseira é meio complicado isso, né? Porque vai depender de mandar a amostra, fazer análise, gastos que podem não serem justificados, né, para sua produção. E aí pode procurar também os resultados das companhias, né, estaduais, no caso, que forneçam essas análises. Algumas a gente já tinha falado, né, não estão mais fornecendo. O próprio DEMA em Porto Alegre a gente tinha um acesso mais fácil e mais completo, e ultimamente a gente não está conseguindo essas análises pelo DEMAI. Então, se for, né, ser muito criterioso e quiser fazer de forma caseira, mas mandando para algum laboratório de análise, 1 vez por ano, 2 vezes por ano, acho que tá legal. E você se perguntando onde é que você poderia fazer esse tipo de análise do seu perfil de água, eu tenho a resposta. Na verdade, quem tem a resposta é a Lamas Brew Shop, que tem essa solução para você. No site você encontra uma avaliação completa da sua água para saber exatamente de onde você está começando a fazer a sua cerveja e para onde você quer ir com o seu perfil, porque tu só consegue mudar o que tu consegue medir. Então, se tu não mede a água, se tu não tem uma mensuração de perfil de água, você não sabe como mudar ela. Então não tem jeito. E na Lamas você vai conseguir com um preço camarada, e usando o cupom Braçagem Forte tu tem 5% de desconto. Então corre lá, lamasbrewshop.com.br. E é interessante também, Henrique, só para ressaltar a Lamas, porque eles fazem exatamente com o perfil que o cervejeiro precisa. Se for mandar para algum outro laboratório, às vezes não tem todos os sais que a gente precisa para o processo cervejeiro. Então, acaba sendo até, às vezes, mais caro ter que incluir ou retirar alguns parâmetros da análise que o laboratório tem como padrão, né? Eu me lembro que quando, tipo, DEMAI, Corsã, ou afins da sua região, do seu estado, tu sempre tem que solicitar, né? E você tem que contar muito com a boa vontade de quem tá atendendo do outro lado. Infelizmente, é um serviço que, para esse tipo de análise, é mais complexo conseguir realmente um laudo, né? Eu consegui a pachorra, eles vieram na minha casa, pegaram a água da minha torneira e disseram, tá pura. E foram embora, tipo assim, não, gente, vocês não entenderam, da primeira vez eu pedi, eu quero uma análise uma análise dos minerais da água. Eles só foram ver se a água não tava, sei lá, com um monte de bosta boiando nela, alguma coisa assim, sabe? Enfim, abraço pra vocês da Corsã. Sandro Max, moro na zona rural e a água da região é armazenada num reservatório central, com águas de diversas fontes, impossibilitando saber ao certo a composição, mesmo se fizer a análise. É comprovada a presença de metais como manganês, ferro, entre outros. Na verdade, há partículas de minério de ferro visíveis na água fornecida. Sendo assim, sempre usamos água mineral para consumo da casa e produção de cerveja. Dúvida: se eu utilizar um filtro de 3 etapas, comumente usado por cervejeiros, será suficiente para a utilização na produção de cerveja e consumo da família? Isso é um problemão. Tem regiões que realmente dá pra ver, né? E coitado, Sandro. Eu sinto muito por isso, porque tem que ficar comprando água quando a gente tem água ali, né? Saindo da torneira é complicado. O filtro de 3 ou 4 etapas que muitas cervejarias usam são geralmente 1 ou 2 de PP, polipropileno, que daí vai reter os sólidos, né? Depende da micragem também, e 1 ou 2 de carvão ativado. Então, geralmente é isso, né? Pega os de PP para remover os sólidos e aí depois passa pelo de carvão ativado para remover o cloro e a cloramina. Apesar de estar dizendo que é possível ver as partículas de ferro, essas poderiam, né, ser barradas por esse filtro de PP
e aí, de novo, vai depender da micragem, né, que se utiliza, mas vai ter os metais dissolvidos também, né, e aí eles passariam de qualquer forma, tanto pelo PP quanto o de carvão ativado. Então teria que usar um filtro específico. Existem alguns filtros de troca catiônica, no mesmo formato desse de cervejaria, né, que a gente compra a carcaça, geralmente um trambolhão azul, e coloca o filtro dentro, mas vai depender da concentração de metal que tem inicialmente na água. Então, né, teria que fazer análise, e aí o Sandro já nos disse que tem problema com a análise, porque vem de várias fontes. Daí eu cheguei até a pesquisar alguns desses filtros que iriam remover até 10 ppm de ferro e de outros metais em menor concentração. Mas, por ser uma troca catiônica, vai haver a remoção dos metais, tipo ferro e manganês, mas vai ter a adição de outros íons, como o de sódio. A gente falou isso nos programas anteriores também. O ideal é entender o quanto de ferro vai ser trocado por sódio e ver se esse valor fica dentro da potabilidade. Para isso, vai ter que fazer análise da água após a filtração, mas de modo geral, não é indicado que se tome essa água porque vai ter níveis elevados de sódio e aí vai ser prejudicial tanto à saúde quanto também para as leveduras. No Água, né, o livro, o John Palmer traz algumas outras soluções. Uma maneira de remover o ferro é ligá-lo a íons fosfato. Essa é uma ligação fraca, pode ser quebrada tanto pela incidência de calor ou de luz forte, mas que converte o ferro em uma forma insolúvel e aí pode ser decantado e filtrado. Um trechinho do livro mesmo eu vou citar. Sabe-se que algumas pequenas cervejarias comerciais adicionam ácido fosfórico a toda a água que entra na fábrica, usando-a primeiramente no sistema de resfriamento. Esse processo promove a formação de fosfato de ferro e ele pode decantar totalmente no tanque de um dia para o outro. A água limpa pode então ser separada do precipitado no dia seguinte e já ser utilizada na produção do próximo lote. O tanque de decantação, obviamente, precisa conter um dreno no fundo, por onde seria possível retirar esse precipitado, e uma porta lateral para escoamento da água limpa. O precipitado no fundo do tanque conterá ferro e giz, por isso é importante limpá-lo com frequência. Um cervejeiro caseiro pode usar esse método também para decantar o ferro da água cervejeira, acidificando com ácido fosfórico até atingir um pH de 5,5, 5,7. Tem que refrigerar o recipiente e deixar de um dia para o outro. E aí, claro, cuidar para não mexer, né, esse tanque, esse recipiente, para não misturar de novo, né, o decantado. Para o manganês é um pouquinho mais complicado. Vai ser mais complexo, vai depender de oxidantes um pouco mais fortes. Tem também um filtro que chama de areia verde ou glauconita, só que é muito específico para indústrias grandes, assim. Eu só encontrei ele em formatos grandes, além de ser caro, e vai ter que ter um tratamento anterior a isso. Então, assim, se for uma água de comunidade, um poço de comunidade, talvez seja interessante fazer essa investigação de como remover, de qual filtro utilizar, né? Mas se não tem essa possibilidade, usa água mineral tanto para sua saúde quanto para fazer a cerveja, que vai ser melhor. Me pergunto se o fato de ser uma zona rural não implica em você ter espaço. Você poderia talvez fazer esse tipo de filtro na entrada da sua rede também, com a ajuda de um químico ou de uma química devidamente capacitada, né, para te ajudar nesse processo, mas tu poderia talvez tratar a água no início da chegada na tua casa e depois passar ela já filtrada não, mas devidamente tratada, sem ferro, para a tua rede. Mas eu acho que é um trabalho um pouquinho mais complexo e laboroso, né? É complexo, até tem toda uma regulação, né, de poços. Isso tem a ANA, que é a Associação Nacional de Águas, aí depois vai ter todo o Ministério da Saúde com relação à potabilidade de água. Não é tão simples assim, né? Ter poço já não é tão simples, e aí ter um poço com água potável tem que atender vários parâmetros, então provavelmente esse de metais, e aí depois tendo que ter cloro, porque sim, é preciso clorar a água de poço também antes do uso, então acaba sendo uma loucura. Então acho que é o mais fácil seguir com a água mineral mesmo, infelizmente. Enquanto isso, aqui na minha região, o pessoal faz poço de artesiano estando a menos de 1 quilômetro de um cemitério. Que delícia! E eu tenho um poço do ladinho aqui da minha casa e vai ser fechado. Sabe por quê? Fossa. Porque chegou a água da cidade. Veio foi regularizado, é uma área rural, aí tá vindo a água da cidade e aí a gente vai ter que fechar o poço. Legal, né? Olha aí, ó, a cidade tá quase cidade grande já, zona rural. Uhum. Renato Jacober. A água que utilizo
provém de um poço, e acredito que a sua composição possa sofrer variações devido a fatores climáticos, como períodos de chuva ou estiagem. Realizei uma análise química e gostaria de saber se é seguro utilizar esse perfil como referência para ajustes futuros. Como a gente, né, já citou agora e também nos outros programas, sim, fatores climáticos vão influenciar pra caramba, né, a variação, a composição daquela água. A de poço pode variar um pouco menos, mas a gente não sabe, assim como a gente estava falando da água lá de Burton-upon-Trent, que é um aquífero, só que aí o aquífero também vem a água do rio, então vai que o poço também tem isso. A gente não sabe se ela é totalmente de água subterrânea ou vai ter alguma incidência de água superficial. Então, por mais que a gente diga, né, água de poço vai ter menos variação, pode ser que tenha essas questões e aí vai variar conforme a época do ano. Ô Gabi, Oi. uma perguntinha só antes. A profundidade do poço pode também impactar na maior ou menor diferença de água? Tipo, quanto mais fundo, menos vai sofrer variações. Pode. E aí lembra também que a gente falou isso sobre Burton-upon-Trent. Eles faziam poços rasos? Sim, de pouca profundidade, rasinhos, e aí depois eles tiveram que cavocar mais e mais, e aí sim foram encontrando mais minerais, né? Os sulfatos da região, no caso. Então sim, vai depender disso, até porque quanto mais superficial também vai ter essa influência. De chuva, né? Eu fiquei muito pensando em chuva. Da chuva, do cemitério. Umidade, regiões muito úmidas também, coisas assim, né? Sim, aí não sabe se vai ter um sumidouro, no caso sumidouro da parte ambiental mesmo, né? Alguma entrada de um rio para chegar nessa água de profundidade. Então, sim. A resposta é sim. Mas então, respondendo o Renato sobre isso, é melhor ter uma análise do que nada, mas como a gente está falando agora mesmo sobre a regulação dos poços, tem que ter uma frequência de análise de água de poço artesiano para comprovar essa potabilidade. E aí até eu trago a informação do anexo 15 da portaria do Ministério da Saúde, número 888, de 4 de maio de 21, que é o que regula a potabilidade de águas. E aí, lá no anexo 15, tem uma tabela de número mínimo de amostras e frequência mínima de amostragem para o controle de qualidade de água de solução alternativa, ou seja, água de poço, água dessalinizada, esse tipo de coisas, para fins de análises físicas, químicas e microbiológicas em função do tipo de manancial. Então, lá fala que a maioria das análises devem ser feitas de forma semestral e alguns parâmetros são trimestrais. Então, sim, poços, não é porque tem um poço na tua casa que não vai fazer análise, tem que ter principalmente nessa questão de vai ter contaminação de um cemitério, de um abatedouro, de qualquer coisa industrial que tenha por perto, né? Então, pode usar para referências futuras, respondendo ao Renato, mas é ideal que, né, se siga a recomendação dessa portaria e faça análise semestral. Grande maioria da galera do que usa poço faz uma vez, né? Que é obrigatória a iniciar a análise e adeus. Pois então. Leandro Almeida, tenho várias perguntas, mas hoje queria saber se na indústria há uma contraprova pós-ajuste de água antes do início da abraçagem? No mundo caseiro, existe alguma forma de checar se o ajuste atingiu o projetado antes da abraçagem? Outra dúvida que tenho é sobre a validação das calculadoras de água existentes. Falamos tanto em calibrar nossos instrumentos e nunca ouvi falar de validação dessas calculadoras. Nossa, o Leandro veio com perguntas muito, muito legais. Eu não sei sobre todas as grandes indústrias, apesar de acreditar que sim, tem laboratórios internos que façam essas análises após os ajustes, né? Então, não só a água que entra, mas também a água que vai sair para cada etapa de processo, né? Eu sei que plantas grandes utilizam muito osmose reversa, então acaba sendo muito mais simples a gente adicionar os sais pretendidos partindo de uma água zerada, né, ou praticamente zerada. E falando de cervejaria de médio porte, será que dá para caracterizar assim? Que eu sei que usa osmose reversa é a Leopoldina, que eu fui lá e fiquei encantada com o sistema, obviamente. Mas adoraria conhecer outras, então se vocês têm cervejaria aí que usam osmose reversa, me falem que é bacana saber. No mundo caseiro, né, já é difícil fazer o antes, né? Pegar esses dados anteriores. Então imagina fazer essa contraprova, é praticamente impossível. Só se a pessoa
tem um acesso ao laboratório e é química e adora ficar brincando com isso, que nem eu. Sobre as calculadoras de água e os softwares, como o Brew Others, Beersmith e outras, são ferramentas muito utilizadas para planejar esse ajuste de água. Ajudam muito os cervejeiros caseiros, né, a calcular essa quantidade de sais a serem adicionados com base no perfil mineral desejado para a receita, mas sempre a partir de uma composição inicial que é informada pela pessoa. No entanto, a validação dessas calculadoras não é algo, né, muito comentado, porque elas são baseadas em fórmulas matemáticas que modelam o comportamento químico da água. Então, depende de uma boa qualidade dos dados iniciais, né? A matemática já foi feita, já tem descritos em vários trabalhos, em vários livros, então eles se baseiam nessas fórmulas. Tem algumas variações, principalmente com relação à previsão de pH, a partir da adição de tantos de ácido. Né? Então, isso vai ter algumas variações, porque depende do modelo matemático que o programa está utilizando. Vai ter margem de erro, certamente, especialmente se os dados fornecidos ao programa não forem 100% precisos e, como a gente está vendo, né, a análise de água ou é muito difícil de ser feita, né, a pessoa não tem condições de fazer essa análise e ela vai ser sempre aquela foto daquele instante que a amostra foi coletada. Então, se tiver alguma variação, né, já implica que o resultado não vai ser 100% preciso. Então, é isso. Não tem uma calibração, né, dessas calculadoras, porque vai depender de quem está fazendo ela, e dos modelos matemáticos que foram utilizados. Apesar de que eu já vi alguns testes e geralmente as calculadoras elas transitam mais ou menos nos mesmos números. Pouquíssima diferença entre Brewwater, a calculadora do Brewfather, se não estou enganado, a do Beersmith é uma das que mais fica um pouco fora da curva, mas ainda assim não é grosseiro a diferença. Eu só queria fazer 2 pontuações aqui, Gabi, que é, no mundo caseiro, não é barato. Talvez até mesmo seja difícil de trazer para o Brasil, mas a Ward Laboratories e a Brewlab, que é da Lamotte, tem soluções de medição, fazer a aferição de minerais para ambiente, vou dizer caseiro de luxo, né? Porque não são soluções baratas, eu acho que tá na faixa dos $500, se eu não tô enganado. Mas eles têm o Brewlab, no caso da Lamotte, e tem o Brewer's Water Test Kit da Ward, que são kits que tu compra basicamente para fazer testes e validar a quantidade de sais dissolvidos na tua água. Só que mercado norte-americano e $500 é quase o PIB de um município pequeno, né? Sem as taxas, né? Sem as taxas, por isso que eu digo, é pro hobbyista de luxo, mas não é exatamente como se não existisse, tem, mas é difícil de encontrar. E daí tu consegue fazer em loco, né? Cervejarias poderiam investir, né? Deveriam investir, né? Cervejarias poderiam investir. E, sei lá, como eu sou muito do meio acadêmico e a gente sempre fala sobre essa interação entre academia e indústrias, eu acho que seria interessante algumas cervejarias que têm possibilidade de ter um laboratório próprio ou até algum equipamento assim, quem sabe abrir as portas para o cervejeiro caseiro da região. Claro, não tô falando que vai fazer de graça, mas quem sabe isso não fomente o mercado também. Também. Fica a sugestão aí e um questionamento pro pensamento geral aí. Eduardo Notolini. Considerando que geralmente o cervejeiro caseiro não tem à disposição métodos de análise de água e que praticamente muita gente faz correções de sais no escuro, quão válido é utilizar os kits de piscina do tipo 4 em 1? Eu comprei um kit desses que mede dureza, alcalinidade, pH e cloro, e parece interessante para se ter algum norte. Utilizando a calculadora de água avançada do Brewer's Friend, consegue-se estimar quais sais a água base possuiria utilizando KH e GH. Porém, não sei se depois dessa gambiarra o resultado seria ainda confiável. Obrigado pelas aulas, uma abração. Eduardo, sim, esses kits podem ser úteis, mas tem muitas limitações e a gente tem que saber disso. Há de se ter cuidado para entender também quais são os parâmetros analisados por cada kit. Eu fui pesquisar e tem uma variação bem grande entre eles. Lembrando sempre que essa será uma análise qualitativa e não quantitativa. Apesar de ter uma margem, né, a gente não tem como dizer que é quantitativa. Então, vai indicar a presença
de tal ou tal parâmetro, mas não exatamente quanto vai ter de cada um deles. Alguns kits 4x1 vão indicar pH, cloro, alcalinidade e dureza cálcica. E aí fica a questão, qual cloro? Possivelmente, pelo que eu estava olhando, vai ser o cloro livre, ou seja, se a água é tratada com cloro simples, entre aspas, vai indicar nesse kit. Mas se tiver cloramina na água, já não vai dar, não vai aparecer. Então, para entender se tem cloro ou não, se não sabe se é usado cloro ou cloramina, né? Então, se busca sempre por os kits de cloro total, que vai ser, então, o somatório do cloro livre com o cloro combinado. Já com relação à dureza, esse kit que eu estava pesquisando dizia dureza cálcica, ou seja, né, vai indicar a presença de cálcio. Ok, pode ser um parâmetro legal para cerveja, pois em tese vai dar uma ideia da quantidade de cálcio, mas dureza a gente tem que saber que é o somatório também com magnésio, além de outros minerais, e aí vamos ter a diferença também entre a dureza temporária e permanente. Mas há faixas de concentração em cada um dos testes em que seria mais estável e com menor erro de análise. Se a água estiver fora dessas faixas indicadas, vai ser menos confiável. No Brewer's Brand tem uma calculadora que é um site, né? Tem uma calculadora que pode ajudar caso você tenha uma análise mais criteriosa. Por exemplo, isso da dureza cálcica dos testes. Já daria problema por desconsiderar o magnésio, ou seja, não é a dureza total que vai ser inserida na calculadora e nem se tem certeza se o valor do cálcio é realmente só aquele. Além disso, no próprio site fala o seguinte: se o relatório de água for inserido apenas como GH e KH, que é a dureza geral e a alcalinidade, o KH vem de uma sigla da palavra em alemão, será feita uma suposição sobre as proporções relativas de cálcio e magnésio, e os íons sódio, cloreto e sulfato serão deixados como zero. O bicarbonato será calculado com base na alcalinidade e no pH. O conhecimento dos níveis de cálcio, magnésio e alcalinidade é suficiente para prever o pH de mistura. Isso é o que está lá no site. Ou seja, a gente vai desconsiderar completamente sódio, cloro e sulfato, deixar como zero, e que são os íons sensoriais, né? E que vão afetar completamente as nossas receitas. Então, não tem como estimar nessa ferramenta, e só usando o kit 4x1 também não. Ok, podemos presumir que os valores deles são baixos, caso a água seja provinda de lagos e rios? Sim, mas e se não for? Então, assim, se não tem outra forma, vale mais a pena usar o kit e tentar colocar encontrado na calculadora, mas sabendo que os resultados são estimativas, bem grosseiras. Se a cerveja está saindo boa, então, legal. Se não, se está vendo que tem algumas questões a serem lidadas, o interessante é realmente mandar fazer uma análise dessa água. Boa. Cíntia Okawa. Estou com problemas para a calibração do pH-metro. Já troquei o eletrodo e as soluções. Antes o aparelho estava lento para atingir o pH-alvo na solução. Com as soluções novas, o pH 7 é calibrado rápido e com mais precisão, e o pH 4 fica em torno de 2,8 na solução nova e 2,5 na antiga. Existe a possibilidade do aparelho estar com problema ou a solução com pH mais baixo é mais propensa à degradação? Para perceber a degradação do pH de uma solução, geralmente ela se altera para mais ou para menos? Ai, Cintia, aqui eu fiquei com algumas dúvidas, tá? Como é que tá sendo feita essa tua calibração? Tu calibra o pH 7 com a solução, né, tampão de pH 7. É isso. Depois tu vai pra solução 4 e calibra na 4. Mas é isso que ela tá fazendo. Calibra na 7, calibra na 4. Mas aí que tá, por isso que eu fiquei na dúvida, porque ela disse, mas aí eu coloco na 4 e tá 2.5, 2.8. Então eu fiquei na dúvida se tu calibrou o 4 no 4, não é pra dar essa alteração. E aí, se... tu quer dizer... Então, o que pode estar acontecendo ao botar o 4, tá dando uma diferença muito... Eu acho que a dúvida dela é, ao colocar para fazer a calibração, sim, na solução 4, tá dando uma diferença muito ampla entre o 4 e o valor que ela tá medindo. Mas tem que calibrar. Então, por isso que eu fiquei na dúvida, se ela tá fazendo a calibração antes, com esse ponto 4. E aí, sim, aí depois a gente pode fazer a análise correta. Porque sim, tem uma variação grande entre o 7 e 4. Se a gente calibra só o 7, a gente não tem como fazer uma reta de calibração. O equipamento precisa no mínimo de 2 pontos. Mínimo. Claro, a maioria desses que a gente usa caseiro vai ser só 2 pontos. Então tem que ter essa calibração nos 2 pontos para aí depois fazer a medição de outra solução. Então por isso que eu fiquei na dúvida com relação a essa questão inicial da calibração. Se as soluções foram trocadas recentemente, pouco usadas, armazenadas de forma correta, se a calibração foi feita de acordo e mesmo assim tem essa variação para baixo, pode ser problema do equipamento
E aí vem a dúvida também, como é que foi feita a troca desse eletrodo? Comprou um aparelho novo? Ou foi realmente um eletrodo? É um equipamento de bancada, que às vezes tem gente que tem, né? Então, depois eu vou conversar com Dona Cíntia. E aí, vale sempre lembrar que soluções armazenadas de forma errada, aberta, fora da geladeira, podem sim se degradar. Pode ocorrer contaminação, inclusive com a cerveja, né? Tá medindo a cerveja, depois vai guardar o eletrodo, pode também contaminar ali o KCl ou então a solução mesmo de calibração. E aí, por isso, também pode acontecer a incorporação de CO2 e baixar o pH, tá? Eu não acredito que vai baixar tanto assim como estaria, né? Mas aí, por isso, de novo, preciso ter certeza dessa calibração aí. Se o equipamento dá o valor das medidas em milivolts, alguns tem, é legal fazer um cálculo de slope, que é essa curva de calibração. Aqui vai ser difícil eu falar a equação, mas é bem fácil de encontrar na internet, né? É só procurar curva de calibração, slope de pHmetro, mas tem que ter esse valor medido em milivolts, aí sim, tu vai medir a solução tampão 7,4 com o valor de milivolt e fazer o slope. Então vale ressaltar também os cuidados. Não derruba o eletrodo, não derruba o equipamento, não bate, não esfrega ele com papel, guarda ele sempre em pé, lava ele com água, de preferência água destilada ou deionizada. E aí a dica para quem não consegue, ferve a água, coloca ela num frasco fechado, ainda quente, né? Deixa ela chegar na temperatura ambiente e aí usa para limpar o eletrodo, né? Isso porque a água destilada tem validade. Exatamente por isso que eu estava falando da incorporação de gás carbônico, tanto vale para a solução de tampão, né? Solução tampão, quanto para a água destilada. Ela vai começar a alterar pH e também adquirir alguns minerais dissolvidos. E sempre, sempre, sempre armazena o pHmetro em solução de cloreto de potássio 3 molar. É ultra importante ter essa solução para a saúde do eletrodo. E ela seca. Ela vai criando uns cristais. Seca e forma cristalzinhos. Uma bosta. Mas enfim, é importante sempre verificar se não tá vazio. É normal acontecer essas cristalizações, tá? Mas aí lava com a água, tira o cristalzinho, troca a solução e assim por diante. Renato Jacober, de novo. Além disso, tenho enfrentado grande dificuldade em reduzir o pH utilizando o ácido lático, mesmo antes de adicionar o malte. Essa resistência pode estar diretamente relacionada às características da água, considerando os seguintes parâmetros: cálcio 10, magnésio 2, sódio 63, cloreto 17, sulfato 2 e bicarbonato 125 ppm. Bem-vindo à panela branca de carbonatos. Adorei, que ontem fiquei fazendo um monte de equação para ver a água da galera. Ô, Renato, sim, a dificuldade de reduzir o pH com ácido lático vai estar diretamente relacionado com essas características da tua água. O bicarbonato atua como um tampão, né? É ele que traz o caráter de alcalinidade da água, né? E aí, claro, vai resistir à acidificação. Quanto mais bicarbonato presente, mais ácido será necessário para baixar o pH. E no teu caso, esse valor de 125 ppm é considerado alto, especialmente em conjunto com a baixa concentração de cálcio, que é um dos principais cálcios usados no mosto e que ajuda na acidificação dele. Outra coisa, não modifica o teu pH antes de arriar o malte, por favor, não muda o pH da água. Tenta verificar depois de alguns minutos, né, que tu arriou o malte, quanto que tá o pH. E aí sim, acidifica para a faixa pretendida, né? 5,6, 5,2, depende do que a pessoa quer. Então, a gente não vê o pH da água isoladamente, a gente vê o pH de mostura, ela é mais importante. O seu malte é um tampão muito mais eficaz do que o pH. Desculpa, do que o ácido lático. Esta quantidade de bicarbonato me permite trabalhar com malte escuro desde o começo, evitando tarts. Muito obrigado. Sim, os maltes escuros e caramelos são naturalmente ácidos, né? Vem do processo da malteação e vão ajudar a reduzir o pH, o que compensa essa alcalinidade da água que o Renato está relatando. Então, usar os maltes escuros com uma água mais alcalina pode ser benéfico e muitas vezes é o caminho usado em estilos como Porter e Stout. Vale a pena ouvir o episódio passado sobre as águas históricas. Então, o bicarbonato alto vai ajudar a evitar que o pH baixe demais quando a gente adicionar esses maltes escuros e caramelo. Usando os valores fornecidos que o Renato, deu aqui pra gente, a alcalinidade residual da água dele fica em torno de 84.
que é alta e é boa para usar os moldes escuros. Mas o teu cálcio e o magnésio, Renato, são muito baixinhos, o que pode acabar influenciando bem negativamente na mostura, na clarificação e na fermentação também. Ao ajustar esses dois íons, a alcalinidade residual vai diminuir. Dá para ir testando nos softwares diferentes concentrações de cálcio e magnésio através da adição de cloreto e sulfato deles, né? Para entender como é que vai modificar a alcalinidade residual da tua água e se fica de acordo com o estilo que está produzindo. Ricardo Peixoto. Usando água da rede mole em caso de cerveja com alta carga de maltes escuros, qual a melhor forma de corrigir o pH ácido? Bicarbonato de sódio é a pergunta. Tem dose máxima de carga de sódio? Carbonato de cálcio. Como dissolver? Outra coisa também é que essa pergunta também engloba a outra pergunta do José Antônio Lima, que enviou: qual maltes escuros tendem a baixar o pH do mosto? Qual a melhor forma de equilibrar? Ele diz que os maltes escuros, né, sabendo que eles baixam o pH do mosto, qual é a melhor forma de equilibrar? Com toda certeza, usando o bicarbonato de sódio. O carbonato de cálcio é bem pouco solúvel em água pura, são necessárias condições um pouco ácidas para dissolvê-lo completamente. A alcalinidade total do carbonato de cálcio só é alcançada quando ele é totalmente dissolvido na água. Se não puder ser dissolvido completamente antes da abraçagem, adicioná-lo à mistura pode ajudar que ele se dissolva um pouco mais. No entanto, o mosto contém apenas uma pequena quantidade dos ácidos suficientes para dissolvê-lo completamente. E o pH da mistura geralmente diminui apenas cerca de 0,1 unidades, independente da quantidade adicionada dele. Por isso, o uso de carbonato de cálcio não é recomendado na maioria das situações cervejeiras. Vai ser pouca quantidade de bicarbonato e sim é necessário saber o quanto já tem de sódio na água para calcular o quanto de sódio será aportado por essa adição de bicarbonato de sódio. O Palmer sugere águas com até 50 ppm de sódio, mas fala que até 150 ppm estaria numa faixa em que o dulçor seria ressaltado. E eu não iria tão longe, eu já acho 150 demais. 50, 75 ppm eu acho que está de bom tamanho para o sódio, se quiser algo, né, maltadinho. A adição de 1 grama por litro de água aumenta o teor de bicarbonato em aproximadamente 726 ppm e 1 grama de bicarbonato de sódio aumenta o teor de bicarbonato em 726 ppm e 274 ppm de sódio. Ou seja, 1 grama aumenta pra caramba, né, os teores dos dois íons. Outra forma de observar a contribuição do bicarbonato é que ao adicioná-lo para gerar um aumento moderado de sódio em torno de 40 ppm, a alcalinidade da água pode subir para mais de 110 ppm. Ou seja, o aumento da alcalinidade vai ser suficiente para os maltes escuros, mas sim, tem que observar muito bem todos os outros íons. Só pra pontuar aqui, a Gabi trouxe 1 grama por litro de água, é uma coisa, tipo, absurda, nunca é uma correção de água isso. A gente tá falando vamos pensar, vai fazer 20 litros, em torno de 32 litros de água inicial, tu vai usar aí 3 gramas, nunca vai passar muito de 3, 4 gramas de qualquer sal que tu for usar na tua água, é muito raro mesmo. A não ser que tu tá fazendo uma bizarrice muito grande, enfim. Acontece, eu já fiz, inclusive. Mas aí, A gente erra também. Mas a Gabi falou que trazer sódio pra nossa água, aumenta o maltado. Sulfato, aumenta o amargor. E falando em amargor, eu lembro do quê? Hops Company. Quer comprar lúpulos, esses lúpulos selecionados, especialmente em fazenda dos Estados Unidos, diferenciados, diria eu, não fazer mais aquela cerveja igualzinha a todo mundo, você vai na Hops Company, site hopscompany.com, chama a pessoa que já te atende ou manda uma mensagem dizendo que quer ser atendido pela Hops Company. É assim que você vai ter acesso a essa miríade de lúpulos diferenciados. Então, entra lá, diz que ouviu no Braçagem Forte e seja feliz. Pedro Moraes enviou a pergunta: para corrigir o pH de mostura com ácido lático ou fosfórico com o objetivo de entrar na faixa de entre 5.2 e 5.5, pergunto: tem diferença adicionar o ácido antes ou depois de arriar os maltes? Ao longo das braçagens que já fiz, já testei das duas formas, adicionando o ácido junto com sais para a correção de água antes de arriar o malte, faz com que eu use uma quantidade menor de ácido para corrigir, e também entendo que seja melhor para homogeneizar a minha água de mostura, mas me pergunto se eu estaria matando minhas enzimas. O Pedro me mandou essa pergunta pelo meu WhatsApp, porque o Pedro é meu amigo, e aí, como bom amigo, eu xinguei ele. É assim que a gente lida com as pessoas próximas, né? Fazer amigos é fácil.
Então, mas eu trouxe aqui a pergunta porque é interessante também, tem a ver com essas últimas duas, né, e algumas outras, que não altera o pH da água antes do malte, bota o malte antes. Eu não me lembro agora o perfil da água dele, eu acho que agora ela tá mole, mas ele teve uma época que ele trabalhava com água dura também, mas não. Bota o malte, vê o quanto todos os minerais que provém do malte vão influenciar para aí sim fazer o ajuste do pH. Até porque se ao ajustar antes e aí tiver algum malte muito ácido, pode baixar para além da faixa que a gente está querendo e aí pode sim influenciar em algumas enzimas. E aí tem que ver todo o perfil enzimático, né, que a gente busca na mostura. Assim como pode influenciar também na eficiência do processo. Então, não coloquem ácido antes. Modifiquem sempre. E aí, geralmente vai ser para mais, né? Não vai ser para menos, dependendo do malte que se usar. Modifiquem depois que o malte estiver na mostura. De 5 a 10 minutos pós-mostura, você já pode fazer esse ajuste. Se eu não estou enganado, é esses os números que o Palmer fala. Sim, 5 minutos. E também, só lembrando, tira a alíquota, né? E deixa resfriar. Por mais que tenha compensação de temperatura em alguns dos pHmetros, eu indico sempre que a medida seja feita em torno dos 20, 25 graus. Marcelo Arruda, meu perfil de água de braçagem de poço comunitário de água no interior é 122 mg por litro de bicarbonato, 34 mg por litro de cálcio, 26,23 mg por litro de magnésio, 11 mg por litro de sódio e um pH de 7,35. O pH de fervura da água pré-braçagem é eficaz para baixar a quantidade de carbonato da água? Se for, quanto tempo de fervura? Obrigado. O método de fervura, né? Se é suficiente. Eu acho que o Marcelo mora aqui perto e a água dele é muito similar a uma que eu usei para fazer cerveja numa cervejaria uns anos atrás. A fervura, sim, é um método tradicional, né, de reduzir a dureza temporária, que está associada também ao bicarbonato, no caso, o bicarbonato de cálcio. E ao ferver a água, o dióxido de carbono é liberado e o carbonato de cálcio precipita, deixando a água menos dura. Para isso, a gente até trouxe essa informação no programa passado, que é aquecer, né, a água até ferver, mexer ela ou aerar, pode botar CO2, né, para ajudar a liberar um pouco mais. E depois de 15 minutos deixa o precipitado assentar, decantar essa água, né, a sobrenadante, né? Então, mas é importante que a gente não misture novamente, né, o que decantou com a água. Vai reduzir o cálcio e o bicarbonato, mas não vai afetar os níveis de magnésio. Esse método. A fervura só vai ser eficaz para águas com elevada dureza temporária e dureza permanente associada a cloretos e sulfatos. Não vai alterar, então precisa de outros métodos. Após a decantação e a remoção desse sedimento, a água com alcalinidade reduzida poderia, então, ser usada para produção de cerveja, mas essa reação é bem limitada a águas com níveis de alcalinidade de moderado a alto, porque a reação reduz os níveis de cálcio e bicarbonato para cerca de 1 miliequivalente por litro. É algo tipo 20 ppm de cálcio e 61 ppm de bicarbonato. Na verdade, a menos que a água contenha significativamente mais do que esse 1 miliequivalente por litro, a força motriz da reação vai ser baixa e a ebulição vai ser bem menos eficaz para reduzir a dureza e a alcalinidade. Pelo pH da tua água, Marcelo, a gente pode usar o valor do bicarbonato como sendo o da alcalinidade dela. Vai ter um fator de correção ali, mas a gente pode usar esse parâmetro. Analisando esse valor e o de cálcio, a gente vê que a tua água vai ter aproximadamente 1,7 miliequivalente de cálcio e 2 de bicarbonato. Isso quer dizer que a reação entre eles não vai ser muito efetiva, diminuindo o cálcio até esses 1 miliequivalente, 20 ppm, e um pouco da alcalinidade. Isso porque a reação é 1 mol de cálcio e vai reagir com 2 mols de bicarbonato. Usando os dados que foram fornecidos, a alcalinidade residual fica em torno de 60, que é um bom valor para cervejas escuras. Para reduzir ele, é legal aumentar a carga de cálcio, já que a concentração recomendada é entre 50 e 150, e o magnésio não vai precisar alterar muito também. Apesar de estar meio baixinho nessa água aí. Só nessas adições a alcalinidade residual vai já diminuir e pode alcançar valores mais baixos e até mesmo negativos. Eu, com uma água similar a dele, consegui só com a adição de sulfato e cloreto de cálcio passar de 50, 60 de alcalinidade e fui para -1. Alcalinidade residual. Então, eu recomendo muito, Marcelo, que tu leia o capítulo 6 do Água,
né, do livro, para compreender essa questão de fervura e de quanto que a gente pode perder através da fervura, né, tanto do cálcio quanto de bicarbonato, e o quanto a gente pode adicionar de cloreto de sulfato de cálcio, o quanto vai alterar também esses valores. E também fazer testes, né, nas calculadoras disponíveis por aí. Maurício Ferreira, somente para reforçar se no uso do filtro de carvão ativado o mesmo consegue reter sais ou somente cloro e cloraminas, e se a diminuição da dureza de água através da fervura ocorre no mosto fervido, ou é algo mais eficaz na água cervejeira limpa ao início da pré-abraçagem. Maurício, o carvão ativado vai ser excelente para remover o cloro livre, as cloraminas, né? Mas, como a gente falou no início, numa das primeiras perguntas, para remover os íons vai ter que ser usado filtros específicos de troca iônica, né? Sobre a dureza da água e fervura, sim, a gente também estava falando sobre isso, né, para reduzir a dureza temporária, mas só se tu tiver alta concentração de bicarbonato e de cálcio para acontecer essa remoção. E se a gente tem no mosto, for pensar na fervura do mosto, acaba que a gente não perde muita coisa, não. É muito mais efetiva sendo só água pura, porque aí vai ter outras questões, outras reações acontecendo, né, dentro do mosto. Então a gente sempre fala de fervura a partir de água limpa, água pura, entre aspas, né? Água não processada. Isso. Jonathan, já ouvi falar que cloreto de cálcio pode trazer clorofenol. Se é verdade, quantos ppm de cloreto de cálcio dissolvido na água é necessário para gerar esse off-flavor? Jonathan, não. O cloreto de cálcio ou qualquer outro cloreto, né, de potássio, magnésio, não são os responsáveis pelo clorofenol. Apenas, apesar de ser um íon que também vem do cloro, né, o cloreto não é a mesma coisa do que o cloro livre ou o cloro combinado para desinfecção de água. Então, não tem relação nenhuma. E vale lembrar que a classe dos clorofenóis fazem mal à saúde, sendo inclusive hepatotóxicos e neurotóxicos. Então, por mais que a gente tenha concentrações baixas na cerveja, e o limiar de percepção nosso é bem baixo também, tá? A ordem de ppbs, partes por bilhão, a gente já sente. Não se tem muitos estudos mostrando a questão dessas quantidades chamadas traço, se isso vai fazer mal pra gente sendo consumido em bebidas e alimentos, mas é sempre melhor evitar, além de ser algo completamente nojento de encontrar, né? Então, só respondendo, Jonathan, não, o cloreto de cálcio não vai trazer clorofenol, não. Quem traz clorofenol é o cloro. Eu sou a favor de tirar o fenol da cerveja. Prefiro ésteres. Na verdade, eu prefiro malte. Não, fenólicos são legais, compostos fenólicos são bons. Só o defumado. Tu não toma Weiss, Henrique? Menos do que defumado. Mas bem menos do que cerveja defumada. Inclusive, eu tô fazendo 3 Weiss agora. Eita! Com 3 leveduras diferentes. Tiago Eduardo, foi mencionado que o excesso de cloreto pode impactar na carbonatação. Essa alteração é na carbonatação de fato ou apenas na sensação? E o impacto é gradual? Quanto mais cloreto, menos carbonata? Algum outro fator da água pode impactar também uma cerveja não ser carbonatada propriamente? O íon cloreto, Thiago, não vai afetar a carbonatação de forma direta, no sentido de impedir a dissolução do CO2, tá? A solubilidade do gás em líquidos não vai mudar significantemente com a presença de cloretos ou algum outro íon. O que acontece é realmente um efeito sensorial. O cloreto em concentrações elevadas contribui para um perfil sensorial mais macio, mais cheio e inclusive mais maltado, como a gente já mencionou em várias situações. Isso pode fazer com que a carbonatação pareça menos presente, mesmo com o mesmo volume de CO2 esteja dentro, né, da garrafa, do esperado. Então, sim, é só sensação, tá? Não vai descarbonatar. O impacto é gradual, quanto mais cloreto, vai ficar mais evidente essa suavização sensorial. Mas lembrando, né, que a gente tem um limite também de cloreto, então se passar aí dos 200 ppm vai afetar a saúde da levedura e aí, então, consequentemente, se a levedura não está atuando, ela não vai fazer a produção de CO2 de forma eficiente como ela deveria fazer, né? Então, é isso, só cuidar também algumas outras coisas com relação à carbonatação, se tem resíduo de sanitizante, o próprio cloro, metabisulfito, se o pH está muito fora da faixa, então também pode inviabilizar a levedura para fazer a produção de CO2 e também a própria dissolução do CO2 na garrafa. E só para mencionar, a lei de Henry os fatores que impactam, né, na solubilização do gás no líquido é temperatura e pressão. Então, nenhuma menção a cloretos.
Elcio, excesso de ácido ascórbico para remover cloro pode gerar algum defeito na cerveja? O ácido ascórbico realmente é muito utilizado para remover o cloro, né? E aí a gente pode falar em algumas quantidades, tanto o ácido ascórbico quanto o ascorbato de sódio, tá? Vários sites falam em 1 grama de ácido ascórbico para 95 litros de água, com 4 ppm de cloro livre. Eu fiz algumas continhas e aí não é tanto assim, 1 grama de ácido vai reagir com 0,29 gramas de ácido hipocloroso, que é o cloro livre, e equivale a tirar o cloro de 58 litros de uma água que tenha os 5 ppm de cloro livre, que é o máximo recomendado pela nossa legislação quanto à inclusão desses compostos para sanitização da água. Para águas com cloramina, a reação vai ser similar, mas vai ter um pouquinho mais de quantidade de ácido ascórbico para ser utilizado nela. Assim como ela é mais difícil de evaporar, né, a cloramina é difícil de evaporar na água, então também vai precisar de um pouquinho mais de ácido ascórbico. Agora, se usar em excesso, quando não há cloro suficiente para reagir, o ácido ascórbico restante permanece livre na água e pode causar redução de pH, especialmente se a água for mole. Essa acidificação vai prejudicar a eficiência das enzimas durante a mostura e também pode afetar o perfil de fermentação. Além disso, como ele é um antioxidante, o ácido ascórbico pode interferir na estabilidade e no perfil sensorial da cerveja, resultando em aromas e sabores mais apagados, menos expressivos. Embora não costume gerar defeitos diretos em doses baixas, o excesso, então, aliado à instabilidade em contato com alguns metais, que podem estar presentes, né, como ferro, cobre, pode favorecer também a formação de subprodutos indesejáveis. Eu estava procurando algumas informações sobre utilizar ácido ascórbico com off-flavors diretamente, e eu achei um site da Northeast Brewers Alliance, uma associação norte-americana. Eles pegam fontes de diversos lugares, eu não fui conferir as fontes primárias, não pude fazer isso, mas eles citam que o excesso de ácido cítrico ou de ácido ascórbico, por estar afetando o pH dessa cerveja, pode favorecer a contaminação de bactérias e aí pode trazer ácido butírico. Eu fiquei bem achando estranho, mas enfim, era uma informação. Mas assim, não é legal porque vai afetar o pH, tá? Então, o excesso de ácido ascórbico, a gente já parte por esse princípio que pode afetar o pH. E sempre que for utilizar, é importante medir o pH. Apesar de eu ter falado que o pH da água inicial não é importante, mas se a gente está fazendo essa modificação para remover o cloro, é legal que a gente dê uma olhadinha para ver se baixou. E até porque a própria reação do ácido ascórbico com o cloro livre pode gerar ácido clorídrico também, e aí pode afetar também a água. Um pote de ácido ascórbico de, 50 gramas vai durar a sua vida inteira de braçagens, provavelmente. Sim, é muito pouco. E aí vale a pena, de novo, falar, né, Henrique? Não utiliza pastilha de vitamina C, por favor. Use o ácido ascórbico mesmo, comprado. Pode ser comprado em farmácia, em lojas de laboratório. Mercado Livre. Mercado Livre, sempre grau, no mínimo alimentício, de preferência, grau de pureza maior, grau de pureza analítica vai ser mais indicado. E aí também outra, se precisa de sódio, pode usar o ascorbato de sódio, tá? Não precisa ser o ácido ascórbico. Mercado Livre tu tem que dar menos explicação, mas também pode ser em farmácia de manipulação. Eu manipulei cápsulas de 1 grama em meio gelatinoso para simplesmente adicionar na panela esse 1 graminha pronto, assim. Também funciona, só que sai bem mais caro. E logicamente, se a gente falou aqui sobre afetar a fermentação, ou sobre impactos, né, que o ácido ascórbico pode na fermentação, e se você não quer ter impactos, além de cuidar da sua água, você tem que usar leveduras de qualidade, e o lugar para encontrar leveduras ale, lager, brett, bactérias, é a Levtech. Ela tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas, como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra no site levtech.com.br, faz tuas compras e diz que escutou aqui no Braçagem Forte. Senhor pessoa que não merece ser mencionada aqui no Braçagem Forte. O cloreto de cálcio do Beersmith é monohidratado, mas só consigo comprar dihidratado. O que devo fazer? Essa pergunta é legal, não vai influenciar tanto no meio caseiro, mas para algumas indústrias ou pessoal que faz muita litragem, então pode ser importante. Na verdade, ele não é monohidratado, tá? Do Beersmith tá CaCl, inclusive tá errado, porque é CaCl2, e ele é o anidro. Na planilha do Brew & Other tem um aviso sobre isso e já fica aqui a explicação. O cloreto de cálcio pode facilmente absorver a umidade do ar
ou seja, ele é higroscópico e vai alterar, então, a densidade da solução, né, formada do próprio sal. O cloreto de cálcio é comumente disponível nas formas anidra, ou seja, sem água, e desidratada, com 2 moléculas de água. Pode ter outras também. A última versão free do Brew and Water assume que o cloreto de cálcio a ser utilizado é o anidro, o que ajuda a evitar a dosagem excessiva de cálcio ou de cloreto. Mas a versão para apoiadores do Brew and Water inclui a opção de selecionar a forma anidra desidratada ou até solução de cloreto de cálcio. O Beersmith assume que o cloreto de cálcio usado é na forma anidra, e aí vai ter um fator de correção que a gente pode utilizar, né? Como realmente a molécula de água, as 2 moléculas de água, no caso, que vão estar nesse sal, vão influenciar, acaba que a gente vai ter que fazer uma correção. Dando em números, o sal anidro, a massa molar do cloreto de cálcio anidro é de 110,98 gramas por mol e do desidratado é 147,01 gramas por mol. Então, se está usando o desidratado, a gente pode fazer o seguinte, um fator de correção, que vai ser igual a massa molar do anidro dividido pela massa molar do desidratado, ou seja, o 110, 111 dividido por 147, dá 0,75. Ou seja, para obter o mesmo efeito iônico que 1 grama de cloreto de cálcio anidro, é preciso usar aproximadamente 1,32 gramas de cloreto de cálcio desidratado. De forma bem simplificada e resumida, o cloreto de cálcio desidratado tem aproximadamente 75,5% da concentração efetiva do anidro. Então, para compensar, a gente tem que colocar 32,5% a mais do desidratado do que o que está calculado como sendo anidro. Então é isso. Faz uma continha simples. Se o anidro precisava tanto, eu tenho que colocar 32,5% a mais do desidratado para chegar no mesmo número. Mas aí também vale outra coisa a ser falada aqui. A gente falou, o cloreto de cálcio é higroscópico. Tem certeza que o teu tá só de hidratado? Não tá com mais água? Né? Então, tem essa complicação. Ou então, como a gente também falou num outro programa, a gente pode secar o nosso sal. Quando ele começa a ficar muito empedrado, muito, né, molenguinho, com muita umidade, a gente pode colocar secar. E isso pode levar a gente chegar a um sal anidro. Então, tudo depende quando a gente tá falando de cloreto de cálcio. E tem um agravante pior ainda, que é a merda da balança que tu pagou R$22 na Shopee. Realmente tá medindo corretamente essas 0,3? E a umidade do ar no momento que tu vai pesar? Você tá fervendo um mosto no ambiente fechado e medindo sais no mesmo ambiente, tipo assim, não vai dar certo isso. Não, mas enfim, se, né, comprou lá, tá novinho, fez a conta no Beersmith, no Brew and Water, no Brewfather, qualquer um que seja, bota 32% a mais de hidratado do que tá no software. É isso. Última pergunta. E, gente, a gente sabe que teve algumas perguntas que ficaram de fora, mas, né, a gente precisa ficar dentro do limite aqui, né? Tudo tem limite nessa vida. Leandro Souza Costa. Quanto dos sais ou dos íons é perdido no trube da mostura e da fervura? Leandro, tem várias fontes, tá? Algumas falam em 50%, principalmente falando do zinco, né? Então é por isso que a gente não coloca o zinco na fervura, né? Ou na água inicial, a gente coloca sempre no fermentador para ter o zinco suficiente para as leveduras, porque a quantidade é mínima, então se a gente perde 50% dele, né, vai perder basicamente tudo que a levedura vai precisar. Mas tem alguns trabalhos que eu encontrei, principalmente um de 2015, realizado lá na TUM, né, em Munique, que mediu a absorção de cálcio, cobre, ferro, manganês e zinco das matérias-primas e a sua liberação em subprodutos, né, ou seja, no malte, né, na cama de grãos, no trub, etc. Assim, de forma bem geral, 88,2% dos íons metálicos medidos permanecem na cama dos grãos nesse trabalho. Ele mostra que o lúpulo traz muito, em concentração, o lúpulo tem bastante desses metais, mas pela quantidade que a gente utiliza de malte, então acaba sendo, né, o maior fornecedor dos íons vai ser os maltes, os cereais, enfim. Mas aí sim, fica muito absorvido ou fica muito retido na cama de grãos. Isso está falando do que já tem no insumo, tá? Não está falando da água. Mas, se a gente pensar
nisso dos valores para o zinco, a gente pode estimar que sim, de 30% a 50% dos minerais também vão ficar retidos. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, mas são fatores, são muitos fatores para serem considerados nisso, então é difícil que a gente tenha um trabalho que vai indicar realmente um valor exato, tá? Mas sim, a gente perde. O importante a gente precisa do cálcio para mostura, né? A gente falou sobre a importância do cálcio, todos os processos que acontecem com ele. Então, se a gente coloca a partir daquele valor inicial que o Palmer indica, né? Palmer e outros, óbvio. Se a gente bota naquela faixa de valor, não é para dar problema, tá? Então não fica pensando, meu Deus, eu perdi todo o cálcio. Sim, mas o cálcio foi usado durante a mostura, né? O que realmente vai ser preocupante vai ser a perda do zinco para a levedura. Então, o resto só vai. Bom demais. Gabriela, queria agradecer enormemente. A essa hora a gente já fala que vai ter um próximo programa ainda? Será? Spoiler! Vai sair. Eu convenci Gabriela a fazer mais um programa porque eu achei que seria pertinente. A gente fez todos esses programas até agora, mas ficou um que eu acho que ficou faltando especial, que é partindo de uma água meio genérica brasileira, né? Porque a gente nunca vai conseguir, na sua totalidade, abranger todas as águas brasileiras. Mas partindo de um perfil mais genérico, se eu não estou enganado, o Jamal fez uma análise sobre isso, inclusive sobre as águas brasileiras, a gente fazer 3 tipos de correções bem simples. O que seria uma correção para uma cerveja clara, standard, padrão, sem ser muito lupulada, sem ser muito maltada? O que seria um perfil para uma cerveja mais maltada? E o que seria um perfil de água para uma cerveja mais lupulada? Ou alguma coisa nesse meio do caminho. Escura. Então, escura também talvez seja interessante. Enfim, vamos ver o que vai sair daí. Vamos ver. Mas sim, não será a minha última aparição por esse programa. Não. Demorei a voltar, mas... Voltou. Estou por aqui, voltei. Voltou. Mas não vai se acostumando. Não vai se acostumando. Esse negócio aí de comodismo não é uma coisa boa. Ah, tá bom. Depois tu dá muita liberdade, quando vê a pessoa tá de pé descalço no chão, essas coisas assim, não. Como é que tu adivinhou? Gabi, muito obrigado pela presença mais uma vez e por ajudar a tirar a dúvida de todo mundo. Valeu, Henrique. Quer deixar tuas redes? Claro, e quero deixar também à disposição pro pessoal, né? As que eu não consegui responder aqui, realmente a gente foi recebendo algumas bem bacanas. Podem entrar em contato comigo, que eu tento responder elas. Entre em contato pelo Química _ Cervejeira no Instagram. E obrigada o pessoal, o apoiador, que além de me mandar perguntas, me deixou recadinhos muito fofinhos. Adorei, obrigada. Foi bem bacana o Henrique ter deixado esse cantinho pro pessoal falar sobre os programas e o que o pessoal tava achando, né? E também tecer elogios para a minha pessoa. Então, fiquei muito feliz. Obrigada, pessoal. E obrigado, Henrique, de novo, pelo convite de fazer essa série, que é sempre um assunto que eu gosto muito e eu sei que o pessoal fica com dúvidas e voltaremos. É nóis. Agradecemos Danilo Andrade, Thiago Flores dos Santos, Gabriel Vidal Simões Poza, Rodson Barbosa e Carlos Rogério de Carvalho Dutra. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer e todos os outros agregadores de podcasts. E se ele tiver a opção, faça um review, é muito importante para nós. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso, Gabi? É isso. Braçagem forte? Braçagem forte. Este podcast foi editado por Play Áudios.